Boa noite a todos. Jesus continue nos abençoando. Então hoje coube a mim falar sobre esse item aí, o duelo. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, itens de 11 a 16. São os itens finais, né? O capítulo 12 chama-se Amai os vossos inimigos. Então, se amai os nossos inimigos, a gente supõe que quem duela um com o outro certamente é inimigo, né? Então, por isso, nós vamos falar sobre as pessoas que duelam ou duelavam, né? Entender um pouco sobre isso aí. Por que Kardec colocou esse item aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Muito bem. E o que era o duelo, né? Em que consistia o duelo? Um combate entre dois adversários, em que um deles exigiu do outro uma reparação, um desagravo, né? De uma ofensa. Essas ofensas eram insultos proferidos, né? A honra atingida, a moral desrespeitada, qualquer enfrentamento de pessoas, forças e ideias. Está lá no dicionário. Quer dizer, além desse enfrentamento entre as pessoas, também pode ser considerado um duelo, qualquer enfrentamento de pessoas, forças e ideias. Então as pessoas às vezes duelam no campo das ideias, né? No campo dos artigos científicos, então tem muitas formas aí atuais de duelar. Vamos falar sobre isso mais adiante. Então esse era o duelo. Eu coloquei uma figura aí de duas pessoas aí, né? Com a pistola na mão, né? E aí já se preparando para caminhar, né? Cada um para um lado e em seguida virar, né? E disparar, que era assim que eles faziam, né? Vamos ver mais um slide aqui. Então o duelo, ele, antes de acontecer na França, lá nesse período aí, no século XVIII, XIX, ele aconteceu em outros países também, né? Quando aqueles cavaleiros iam em direção ao outro com aquelas espadas de madeira e se encontravam, né? E quebravam a espada na armadura do outro, derrubava do cavalo, era também um duelo, né? Esse daí, né? Também, às vezes, antes ainda de existir as pistolas, né? Antes da pólvora, né? Vamos dizer assim. E até depois da existência das pistolas, as pessoas duelavam de espada também, né? De esgrima, né? Até hoje tem um esporte, né? Que as pessoas ainda, né? Fazem esse esporte aí, até hoje ainda existe. Então as pessoas duelavam dessa forma também, né? E também tinha as pistolas, depois que mais adiante, né? Esse aí, as pessoas se encontravam em um determinado lugar. Primeiro havia uma ofensa, né? Fala um pouco de como é que isso acontecia. Então, normalmente a aristocracia, né? A nobreza, os homens de dinheiro que duelavam, né? As pessoas pobres não tinham esse costume, né? E aí, acontecia lá por ciúme ou por algum motivo qualquer, muitas vezes motivo fútil, nos falam os espíritos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Um agredia o outro. E aí tinha várias formas de chamar para o duelo. A tradicional, mais conhecida, era aquela que o sujeito pegava uma luva e dava com a luva no rosto do outro, né? E já era um convite ali para duelar. Às vezes pegava a luva e jogava no chão, nos pés do outro. E se ele apanhasse a luva, é que ele tinha aceitado o duelo. A partir desse momento aí, o que acontecia quando acontecia isso? O duelo já era proibido em muitos países, mas às vezes assim eles duelavam escondido, né? Vamos dizer assim. Então, cada pessoa que duelava escolhia dois padrinhos, que era para, né? O que esses padrinhos faziam antes de acontecer o duelo? Eles tentavam um acordo, tentavam fazer um acordo, conversar, para ver se chegava num acordo formal. Se fizesse um acordo, lavravam uma ata, um pedia desculpa e tudo mais, e morria por ali mesmo. Eram raros os acordos, né? Mas acontecia de vez em quando. E aí, naquele dia marcado e horário, normalmente longe das autoridades, iam para lá algumas pessoas. Quem que ia? As duas pessoas, os oponentes, as pessoas que iam duelar. Iam os dois padrinhos de cada um, já temos aí 6 pessoas, né? E normalmente ia um juiz, né? O cara que ia conferir, ia contar os passos e depois ele ia dar o comando, né, de atirar. E aí, normalmente também, cada duelante levava um médico, né? Então, nós estamos aí com 7, 8, 9 pessoas, 8 aí 9 pessoas. Então, já era um grupo de pessoas que ia para lá, para esse evento, né? Para esse duelo, né? E aí as pessoas, no caso das pistolas, tinha as regras, a gente tinha que dar 5 tiros de pistola. Essas pistolas, elas eram, não existia ainda os cartuchos, né? Então, era carregada com pólvora pela boca, né? Botava os balaços ali, enchia aquilo. E às vezes, como os sujeitos caminhavam de costas, cada um numa direção, davam 10 passos, que era assim que dava, né? Dava 10 passos na direção contrária, eles saíam ali.
E depois o juiz dizia, atenção, eles paravam, e depois o juiz contava, 1, 2, 3, e dizia fogo. E nesse momento eles se viravam e atiravam um no outro, né? Então, as armas eram precárias, né? Essas pessoas não tinham o costume de atirar sempre, então, muitas vezes erravam o tiro, pegava de raspão, então eram 5 tiros, aí carregava de novo e ia de novo, né? Então, mas às vezes acontecia também dos dois acertarem, né? Não era raro os dois duelantes morrerem, né? Os dois acertavam em pontos fatais e acabavam morrendo os dois. Também acontecia. Ou às vezes acontecia de um ser assim, extremamente destro, extremamente hábil no tiro, e o outro nem tanto, né? E aí nós vamos ver mais para frente ali que um está cometendo assassinato e aquele outro é um suicídio, suicidando. Costumava ser. Mas às vezes dava errado. Às vezes dava errado. Então tá aí, era mais ou menos esse estilo aí. Ainda tem, depois esse costume, né? Isso esparramou pelo mundo inteiro, né? A gente vê dos filmes de faroeste também que tinha os duelos de revólver, que o sujeito ia lá e quem sacava mais rápido, o gatilho mais rápido oeste, né? E duelavam ali e também atingia o outro, tem esse duelo. E isso se espalhou por todas as culturas, e duelava de machado, de facão, e enfim, tinha... Aí vai embora. Mas as formas tradicionais de onde surgiu é isso aí na Europa, né? Século XVIII, XIX, foi o auge desses eventos aí, dos chamados duelos. Mas o que é interessante é por que Allan Kardec traz isso no capítulo Amai Vossos Inimigos. Como eu já falei, as pessoas que duelavam eram inimigos, né? E aí ele traz lá 5 itens, né? O sexto é só uma nota, ele traz lá o item 11, o bispo de Argel, na cidade de Marmande, em 1861, dá uma mensagem, falando que não é bom, que é uma barbárie e tudo mais. Santo Agostinho depois, Paris, 1862, também tem uma mensagem aqui, o item 12 do Evangelho. O item 13 também desse capítulo 12, o Espírito Protetor de Bordeaux, 1861, também dá uma mensagem, combatendo, falando do duelo, né? O item 14 lá, um espírito chamado Francisco Xavier, que eu creio que não é o Chico Xavier que morou aqui no Brasil, quer dizer, cara. Então, de Bordeaux, 1861, também dá uma mensagem falando contra o duelo, né? E depois um espírito chamado Agostinho, que não é Santo Agostinho, é outro, Bordeaux, 1861, também fala. Além disso, o Livro dos Espíritos, que é de 1857, lá nas perguntas 757, 58 e 759, pergunta também sobre o duelo. Né? E o Evangelho foi publicado, eu coloquei ali, em 1864. Então nós estamos falando aí de praticamente o século XIX inteiro, mas também nos anos de 1700 e alguma coisa, século XVIII, já existia duelo, né? Já se duelava. Então, e a gente tem uma pista, né? Por que Kardec veio colocar isso, né? E por que a gente estuda isso aqui, né? Porque estamos estudando o capítulo 12, Amai Vossos Inimigos, e os últimos itens é o duelo. Fala assim, mas está descontextualizado, isso não existe mais na sociedade, né? Não dá para pular isso aí, já passar para outro capítulo, não falar essa parte aí, porque está extemporâneo, né? Tá uma coisa, está fora de época, está fora de contexto, falar de duelo, não tem mais isso aqui na sociedade, né? Mas a gente fala, porque aqui a gente estuda o Evangelho seguido, né? Metódico, é dividido por partes, né? Tem um livro que a gente segue certinho os itens aqui. Então a gente estuda o duelo, mesmo ele não existindo mais da forma como era, da forma tradicional, como ele era antigamente. Então a gente estuda isso. Mas por que Kardec veio colocar isso aí? Aqui tem uma pista nesse recorte que eu fiz aqui de jornal lá da internet, que diz naquela parte ali, ele fala lá que o primeiro duelo foi entre Davi e Golias, aí vai falando de outros combates lá, assim, épicos que tiveram, né? Mas ele diz ali, ó, naquela parte de amarelo, a partir do século XVI, o duelo foi proibido, né? É 16 ali, Foi proibido na França, ao tempo de Luís XIII, o cardeal de Richelieu decretou a pena de morte para os duelistas. Segundo os historiadores, era impressionante a matança entre os nobres franceses. Disse que o duelo com pistola data do tempo da Revolução Francesa. Então, isso é 1789, né? Começou. Então, anteriormente, o combate era feito com sabre, espada ou florete. Foi no século XVIII que se estabeleceram as regras oficiais para a igualdade dos combates, de acordo com essas normas, ainda hoje adotadas. Aí para baixo ali tem as normas que eu falei um pouco ali, né?
As pistolas eram exatamente iguais, né? Eram feitas por armeiros famosos, né? Vinham no estojo, assim como eu mostrei no Pires Slide, todas trabalhadas. Era uma coisa, assim, era um luxo, né? Para um matar o outro, né? Uma coisa de... Então, tá ali. Então, morria-se muitos nobres, muitas pessoas da nobreza, principalmente na França, perderam a vida por conta desse hábito, né? E esses espíritos que falaram aí, esses espíritos viveram exatamente nessa época. Ó. Se eles deram a mensagem em 1861 lá do mundo espiritual, mandaram a mensagem psicografada, né? É porque eles viveram anterior a isso, né? Eles viveram em 1800, 1700 e qualquer coisa. As pessoas estavam na Terra encarnadas e presenciaram muitas pessoas morrerem pelo duelo. E quando eles foram para a pátria espiritual, de lá eles mandaram a mensagem, que é um costume bárbaro, que não pode mais, vai haverá um momento que a Terra não vai haver mais duelo e tudo mais, né? Então, assim, está dentro do contexto da realidade que Kardec vivia naquela época. Por isso que ele falou sobre isso. Isso acontecia, era rotineiro, até a publicação de O Livro dos Espíritos, o Evangelho, né? Nós temos notícia aí que até 1900 e alguma coisa aí em Portugal, né? O Uruguai foi o último país que aboliu o duelo já na década de 80. Até 92 ainda acontecia alguma coisa nesse sentido. Então, aqui na América, né? Então, Kardec, esses espíritos colaboradores viveram muito essa realidade. E como se morriam muitos nobres, né? Então esses espíritos presenciaram muitos colegas, aristocratas, pessoas de famílias boas morrerem por conta de duelarem, né? Desse costume, desse hábito aí, né? E aí os espíritos vêm se manifestar com relação a isso aí. Por isso está no contexto, está no Evangelho, né? E a gente fala sobre isso. Porque era uma realidade para eles ali, naquela oportunidade, naquele momento que eles viviam no mundo. E aí, mas como ver o duelo, né? Aí os espíritos questionam aqui, eles vão fazendo essa comparação, né? É legítima defesa? Defesa da honra, né? Defesa da integridade, do bom nome. Então não é, né? É um resquício de barbárie, né? Os espíritos vão falando aqui que está mais para um resquício de barbárie, né? Um tirar a vida do outro de maneira fria e calculada, né? Se planejavam e até chegar o dia, se dirigiam até o local, né? Tudo mais, né? É um ato de coragem e desprezo pela vida, e fala assim, é coragem, porque aquele que está se duelando, ele está colocando a própria vida em risco, né? Ou é uma prova de covardia moral, né? Covardia moral no sentido de não conseguir perdoar o insulto, não aceitar que o outro tenha feito alguma coisa para ele e entrar no entendimento, perdoar e pedir perdão. Então, nesse sentido, está mais para uma covardia moral do que uma prova de coragem, né, e desprezo pela vida. Meios de resolver disputas pela força. Sim, era um meio de resolver disputas pela força. Mas aí ele diz assim, também é uma forma de prorrogar as disputas no além-túmulo, ele pergunta, sim. Então as duas coisas, eles resolviam as coisas pela força, de fato, né? Tanto é que eles faziam os duelos escondidos, eles marcavam fora, um lugar, e as pessoas dirigiam para lá, porque já era proibido há muito tempo. Mas as pessoas, era aquela lei que não pegava, né? Então, e depois até a própria autoridade ficava sabendo que fulano e fulano duelou, porque às vezes um ia para o hospital, machucado e tudo mais, não morria. Mas acabava não virando nada, porque, vamos dizer assim, era gente importante, era gente da sociedade, então acabava que não prendia, não virava nada, né? Então, apesar da proibição, não acontecia nada com eles. Então, era um meio de resolver a disputa pela força, né? Pelo aquele que tinha mais força, a melhor arma, a melhor pontaria. Mas acabava acontecendo isso aí, porque a gente sabe, nós espíritas sabemos, que quando desencarna, o seu inimigo ele só está mais livre para combater com você, para te fazer mal, né? Você não está livre do seu inimigo depois que ele desencarna, né? Então essas disputas elas se prorrogavam por além-túmulo. Então às vezes esse que desencarnava lá, vitimado por um tiro num duelo, ele acabava depois sendo obsessor do outro numa outra vida ou nessa vida mesmo. E aí a coisa ia andando, né? Mais ou menos nessa linha. Honra e grandeza diante dos homens, sim, talvez naquela época, né, para quem tem essa visão de uma vida só, né? Mas é uma desonra e pequenez espiritual, com certeza, né? Então é uma honra e grandeza diante dos homens, sim, porque vamos dizer, se o cara jogasse a luva e o outro não pegasse, não aceitasse o duelo, então aquele que jogou a luva, ele difamava aquele outro, falava mal dele para todo mundo, né? E aí aquilo corria a cidade, covarde, não aceitou o duelo, desonrado. Então a pessoa pensando nisso, mesmo sabendo que ela não tinha habilidade quase que nenhuma, a pessoa catava a luva e falava, eu vou para a morte, mas eu vou morrer honrado, né? E ia, né? Mesmo sem saber atirar, ele ia lá fazia uns treinos, alguma coisa assim,
mas não dava tempo de aprender, né? Então, às vezes, por conta desse orgulho tão grande, né, de preservar a honra e a grandeza para a sociedade, para os homens, ele acabava tendo um ato de desonra e pequenez espiritual, né, de ambos, tanto que aceitava como quem desafiou. É um olho por olho, é a lei de Talião, né? Olho por olho, dente por dente. E quando que seria o interessante seguir o que Jesus falou, que era apresentar a outra face, né? Um pretexto de juízo divino. Juízo divino no seguinte sentido, de que aquele que venceu o duelo é que estava ungido por Deus, porque Deus abençoou ele, né? E às vezes, como você falou, Jader, às vezes aquele menos hábil, às vezes ele dava sorte e ele acabava matando o outro que era o bom que tinha desafiado. Acontecia. Aí falava, olha, Deus botou a mão, então, né, Deus abençoou isso daí. Então, Deus abençoou ele, foi o juízo divino, né? Então, nesse sentido também eles tinham essa crença aí. Mas é juízo divino ou extrema falta de juízo diante de Deus? Está mais para a segunda coisa. A gente vê que o que é mais correto, né, é esse segundo do lado direito aí, que faz mais sentido, é nessa linha que os Espíritos falam, nessas 5 mensagens que eles dão aqui, né, que era uma desonra, né? Muito bem. Então, continuando, então ele fala assim, tem um questionamento que ele faz lá, que é homicídio ou suicídio. Então ele diz lá os espíritos lá, o espírito protetor. Para o duelista destro, quer dizer, o bom, que era hábil, é um assassino praticado a sangue frio. Lógico, né? E com toda a premeditação que possa haver, uma vez que ele está certo da eficácia do golpe que desfechará. Então, para esse que era hábil, ele era um assassino. E para o adversário, quase certo de sucumbir, ele sabia que ia morrer, né? Em virtude de sua fraqueza e inabilidade, é um suicídio, cometido com a mais fria reflexão. Então, um era um assassino, o outro um suicida, né? Porque sabia que ia morrer, né? Então, por que aceitou, né? Era melhor ficar desonrado e vivo, né? Mas não é, a sociedade francesa naquela época não era desse jeito, né? Era uma aristocracia. Nós temos que lembrar que a língua mais falada no mundo, que os pessoal iam aprender naquela época, era o francês. As pessoas saíam do Brasil para estudar onde? Não era nos Estados Unidos, na Inglaterra, iam estudar na França. A França era o centro do mundo. É lá que era a nobreza, a aristocracia, tudo que era de bom vinha da França, né? Então, a França era o centro do universo, né? Então, ali, a alta nobreza, esse negócio da honra, essa coisa toda, era muito forte lá na França, né? Então, daí, as pessoas teriam essa dificuldade de aceitar, os homens da época, né? De não aceitar, né? O desafio, né? Fugir do desafio. Mas aí tem os duelos modernos. Então, fala assim, está fora de época, mas hoje em dia, de certa forma, a gente traz isso, vamos dizer, atavicamente, né, no nosso DNA, na nossa genética espiritual, a gente ainda continua duelando, de certa forma, né? Já assim, atualizando o conceito e dando uma roupagem nova para ele, mais sutil, né? Ninguém mata ninguém, mas ali tem o UFC, né? Então, às vezes, a pessoa fica até de madrugada, né, para ver a luta, né? Depois um lá vai dar um soco no outro, derruba no primeiro e ficou acordado à toa, né? Porque o que é que, na verdade, a pessoa fala assim, poxa, mas e aí, como é que foi a luta ontem? Ah, o cara caiu no primeiro round, né? E aí a pessoa fica decepcionada, né? Porque, na verdade, o que ele queria ver era mais luta, mais... Quer dizer, o meu desejo interno é de ver um combate mesmo, um negócio que pega fogo, um arranca sangue do outro e pra cima. Mas quando o cara derruba no primeiro golpe, quer dizer, perdi sono à toa, né? Então é muito comum as pessoas chegarem no trabalho, às vezes quando tem essa luta de madrugada aí, falando e ficou assistindo, né? Eu particularmente não gosto muito. Vejo outros tipos de violência, mas esse aí não sou muito fã. Aí tem as brigas de torcidas, né? O futebol, né? As pessoas estão brigando ali também. É um duelo, né? Uma rivalidade muito grande, né? A competição nas empresas, pelo mercado de trabalho. Às vezes as pessoas usam meios ilícitos para conseguir, né? A pessoa vai querer passar num concurso, compra, né, aqueles pontos, né, compra gabarito e tudo para fazer, para chegar, né, não mede esforços para chegar nos seus objetivos financeiros, né, de posição social, de tudo mais. Então, uma verdadeira guerra social nesse sentido aí, né, pessoas se digladiando por posses, por posições, por poder, né. E ali colocou aquela mulher ali também, né, simbolizando ali talvez a vaidade, né, a beleza, o hedonismo, o culto ao corpo, né, a busca por likes, né, cada foto mais bonita do que a outra, né, a guerra para ver quem tem mais seguidores, mais likes nas curtidas e tudo mais, nas redes sociais aí, né, e a beleza está muito nisso, né, uma disputa entre as musas, né, os famosos aí nas redes sociais, então tem muito isso, esse duelo de likes, duelo de vídeos, de views nos YouTube da vida, né, e por aí vai.
Tem mais ali, um rapaz com a arma ali também, né? As religiões, o embate religioso, né? Uma religião duelando contra outra, matando as pessoas e tudo mais, né? E ali tem uma foto do mundo ali, que são a briga dos países, né? Os países, de certa forma, estão se digladiando ainda, né? Está lá os Estados Unidos, lá com a Coreia, né? O Irã com os outros países lá também, fabricando a Síria. Então tem os países que estão sempre aí em briga, Estados Unidos com Cuba, né? E sei lá, agora não está mais, né? Mas enfim, tem também os países aí que estão sempre nessa luta, nessa disputa de poder, de força, né? E tudo mais. Então tem isso também. Então está presente ainda, de uma outra forma, esse combate entre as pessoas, esse combate no mundo. Não tirando a vida, e de certa forma até tirando de outros meios, né? Quantos já morreram nesses combates de luta, por exemplo, né? Então, mais assim, um pouco amainado, mas ainda presente na nossa... Ainda vibramos com isso, ainda vamos assistir muitos... Ainda o convite a nós todos ainda é muito forte para duelar e para assistir duelos, né? Ainda é muito forte ainda dentro de nós. Faz parte da nossa vida. Chegaremos lá um dia, né? Que não precisaremos mais. E aí eu coloquei ali o que pensar e como agir. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem, que tem um certo destino, não se incomoda com as asperezas do caminho, não se deixa desviar nem por um instante da rota certa, né, do seu objetivo, né? Ou seja, não vai ficar sucumbindo a esses convites de duelar e tudo mais, passa pela dificuldade, deixa esse orgulho de lado, procura ser um pouco mais humilde, vamos falar assim, passar uma vergonha, mas seguir adiante com Deus, em outro sentido, né? Arriscar os dias para vingar uma ofensa é recuar diante das provas da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus. E se não estivesseis tão enleados como estáis nos vossos preconceitos, seria também uma ridícula e suprema loucura aos olhos dos homens. Então ele fala assim, nós estamos tão envolvidos, né? Tem uma palavra que a doutrina espírita usa muito, ensimesmados, né? Nós estamos tão olhando para dentro de nós mesmos, tão preocupados com as nossas coisas, né, que às vezes nem nos damos conta dos nossos preconceitos e achamos tudo isso muito natural, muito tranquilo, todas as coisas, esses combates todos que a gente vê aí, a gente acha isso tudo muito, muito tranquilo, muito certo, né? Mas ele fala assim, se a gente não tivesse tão enleado nesses preconceitos, ele diz ali que seria também uma ridícula e suprema loucura aos olhos dos homens. Quer dizer, eu imagino assim, que daqui a alguns anos, quando a gente olhar para trás e olhar esses movimentos que eu acabei de mostrar ali, que são os duelos modernos, das lutas, das religiões, do mundo, dos países, a gente vai falar, e a gente vai estar estudando sobre isso, né? A gente vai falar, mas por que nós estamos estudando sobre isso? Não tem mais isso quando nós estivermos lá no planeta de regeneração, né? E estivermos olhando 200 anos para trás, que é esse momento agora, mas por que nós estamos falando de luta de UFC? Faz 150 anos que não tem mais isso. Não, nós temos que estudar, porque o povo lá gostava disso na época. Então nós temos que entender como que era o homem daquela época e o que tem disso dentro de nós ainda hoje, né? Vamos olhar as guerras. Nossa, por que está estudando guerra aqui? Não tem mais isso há tantos anos na Terra. Então a mesma coisa o duelo. Então daqui a alguns anos, essas figuras que eu mostrei ali não vão fazer parte mais da nossa vida, mas nós vamos estudar para nos entender e talvez para não voltar mais, né? Nesse tipo de coisa. Muito bem. E aí, o que pensar e como agir, aí tem Emmanuel falando num outro sentido do duelo também, né? Realmente a civilização baniu o duelo das praças públicas e não mais vemos espadas desembainhadas suscitando aflição, ferimento e morte. Os códigos evoluídos reprimem hoje nos povos mais cultos semelhantes manifestações de animalidade e selvageria. Entretanto, se as lâminas repousam ensarrilhadas, não ocorre o mesmo com os dardos envenenados da vida mental. Muitas vezes, arremessamos raios de perturbação e indisciplina, angústia e destruição para todos os ângulos da estrada em que a nossa vida se movimenta. São os pensamentos desvairados do psiquismo deprimente. Então ele está falando de um outro tipo de duelo, daquele duelo mental, daquela briga que nós temos com inimigos até imaginários ou reais, né, que a gente lança pensamentos negativos em relação às pessoas, né? E nós sabemos que o pensamento é força, nós estudamos isso daqui na doutrina, e essa pessoa ela é atingida pelos nossos maus pensamentos de fato, né? E às vezes ela também, se emitir um pensamento ruim, nós também somos atingidos. Então está Emmanuel fazendo um alerta para um outro viés do duelo. E Joana de Ângeles também, o que pensar é como agir.
com Joana de Ângeles. Mas a criatura humana é sempre herdeira de suas más inclinações. Antigos hábitos do passado espiritual não desaparecem com facilidade. Orgulho, arrogância, prepotência, egoísmo, ódio e ressentimento são vícios que ainda pesam fundo na economia moral da humanidade. Esses sentimentos cruéis são a herança do que se viveu no pretérito remoto. Superá-los é o dever de todo homem comprometido com ideais de paz e redenção. Como visto, hoje não há mais duelos de vida e morte, mas as criaturas permanecem se degladiando por bobagens. Então é muito atual a fala de Joana de Ângeles, às vezes aí num acidente bobo de trânsito, né, um tira a vida do outro. Então ela não está falando coisa fora do contexto, né, bem dentro da realidade mesmo, às vezes por orgulho, prepotência, arrogância, né, demonstração de força. A gente faz muita bobagem, está duelando muito ainda hoje, né, nesse sentido. Então, o que nós vamos fazer hoje? O convite do Cristo. O convite do Cristo é o bom combate. Então ele diz ali, convido-vos ao duelo. Mas qual duelo? Um duelo contra as nossas imperfeições, né? Um duelo contra o orgulho, o egoísmo e a vaidade, que ainda insistimos cultivar dentro de nós. Um duelo interior pela transformação moral. Aí está ali, ó, Paulo, combati o bom combate. Então o convite do Cristo, o convite da doutrina é esse. É para nós brigarmos sim, mas para nós brigarmos interiormente. Brigar para ser uma pessoa melhor. Brigarmos, duelarmos conosco mesmo para extirpar de nós esses sentimentos ruins. Que a gente reconhece que não é fácil, mas é uma vida buscando, tentando eliminar um certo defeito, lá no final, quando a gente começar na próxima, já vai ser bem mais fácil a gente superar aquela dificuldade. Então, o convite da doutrina espírita, o convite de Jesus Cristo é para que nós façamos esse duelo interior, que todas as vezes que fomos, vamos dizer assim, afrontados na nossa moral, no nosso orgulho, né, que nós tenhamos a humildade, a grandeza de perdoar, de pedir desculpa, de desculpar, né? De pedir perdão, de não levar isso adiante, de não cultivar rancores e mágoas, de fazer essa transformação moral do qual nós falamos tanto na doutrina espírita, né? Que é a reforma íntima, a transformação moral, que é o que a doutrina mais prega, é um dos pontos altos da doutrina espírita, que é a transformação da criatura, né? Não importa, eu penso, não importa a religião, na verdade, essa fala não se fecha só na doutrina espírita. Eu penso que toda religião que transforma a criatura, seja ela qual for, católico, evangélico, enfim, mas faz esse convite para a transformação, para o homem ser melhor, ele está fazendo um convite para transformar a humanidade, para a humanidade ser melhor, para a gente não ter mais duelo e tudo mais. Mas a doutrina espírita tem esse diferencial de ser essa doutrina que, vamos dizer assim, pega nessa ferida assim, de uma forma muito ostensiva, muito direta. Aponta os nossos defeitos para nós mesmos, vai nos mostrando com a convivência como que a gente é e a gente vai descobrindo os defeitos e fazendo força para mudar. Às vezes a gente não consegue, mas pelo menos a gente já sabe que tem aquilo lá. Né? O preconceito, o orgulho, a vaidade, que às vezes a gente acha que não tem, mas tem muito ainda dentro da gente. E a doutrina vai nos falando sobre isso e a gente vai nos surpreendendo todos os dias, descobrindo defeitos novos, né? Mas é assim a vida segue. Um dia a Terra será um planeta melhor, não haverá mais duelos, nem aqueles antigos que existiam no passado, e nem esses dos quais eu falei ali, e muito menos esses duelos mentais, esses duelos interiores. Né? Quando estivermos todos pacificados, vivendo de acordo com a doutrina do Cristo, vivendo de acordo com os preceitos evangélicos, né? Teremos um planeta de paz, uma vida melhor, sem nenhum tipo de duelo na Terra. Ok, meus irmãos? Vamos orar. De olhos fechados, imaginando a figura de Jesus. Jesus, mestre querido, mestre de amor e bondade, obrigado, Senhor, por ensinamento de hoje. Possamos, Senhor, acerenar os nossos corações e não duelarmos mais, Senhor. Possamos buscar sempre o bom combate, combate de combater as nossas fraquezas, nossas dificuldades, Senhor. Buscar sempre ser melhor a cada dia, buscar sempre ajudar mais, buscar sempre, Senhor, a caridade como um padrão de vida, como um padrão de comportamento, buscar sempre o pensamento positivo, a oração em favor de todas as pessoas, buscar sempre estar vivendo uma vida de acordo com os preceitos do Evangelho de Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado, espiritualidade amiga, por os ensinamentos de hoje. Possamos assim seguir em paz e harmonia. Graças a Deus, que assim seja.